Sabe uma coisa que sempre me intrigou? É por que que as pessoas mais inteligentes, as empresas mais inovadoras, muitas vezes ficam presas nos mesmos problemas, ano após ano. Sim, Parece aquele ciclo sem fim, sabe? De reuniões, novas iniciativas, mas que nunca resolvem a raiz da questão. uhum. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que talvez explique o porquê disso. Os materiais que a gente analisou apresentam um conceito de um autor chamado Ronald Heifetz, um conceito que ele batizou de desafios adaptativos. Que é um nome ótimo, aliás. É ótimo. E a nossa missão aqui é desempacotar essa ideia, entender o que ela significa na prática e principalmente se ela pode ajudar a gente a diagnosticar nossas próprias frustrações, seja no trabalho ou na vida. E olha, é uma lente de análise muito, mas muito poderosa. Porque a premissa central é que, na maioria das vezes, não é que falta esforço ou, sei lá, inteligência para resolver as coisas. Certo. É que talvez a gente esteja tentando lutar a batalha errada com as ferramentas erradas. Perfeito. Então, para começar, acho que a melhor forma de entender o que é um desafio adaptativo é entender primeiro o que ele não é. Exato. O material faz uma distinção bem clara com o que seria um problema técnico, né? Exatamente. Pensa assim, seu carro quebra na estrada. Isso é um problema técnico. Pode ser super complicado, você pode não fazer ideia de como consertar, Que é o meu caso. mas existe um especialista, o mecânico, que tem o conhecimento. Ele vai lá, aplica uma solução que já existe e pronto, problema resolvido. O site da sua empresa caiu. Mesma coisa. É técnico. Você chama a equipe de TI, eles aplicam um protocolo que já conhecem e botam no ar de novo. Ou seja, um problema técnico é aquele para qual já existe um manual de instruções em algum lugar. Mesmo que a gente não tenha esse manual, ele existe. Isso, a solução é conhecida. Agora, contrasta isso com um problema tipo a baixa moral crônica de uma equipe, ou a dificuldade de uma empresa super tradicional em conseguir inovar de verdade. Ah, sim. Não existe um mecânico de cultura que você contrata para consertar as pessoas. Não tem um código que você reescreve e tudo funciona. Entendi. O problema não está numa peça com um defeito. Está no sistema, nas relações, nas crenças, nos hábitos de todo mundo. Isso. Isso é um desafio adaptativo. Certo, essa distinção já deixa tudo muito mais claro. Então vamos para a definição que o texto nos dá. Ele descreve o desafio adaptativo como uma lacuna entre a nossa realidade e as nossas aspirações. Sim, Com aquele detalhe crucial. É uma lacuna que a gente ainda não sabe como fechar. e essa é a parte fundamental. O texto tem uma frase que, para mim, resume tudo. Diz que o desafio exige que o organismo construa sobre suas capacidades antigas e desenvolva novas capacidades. Desenvolva novas capacidades. Quer dizer, a solução não é só trabalhar mais ou ser mais eficiente fazendo o que você já faz. É sobre aprender, é sobre evoluir. Uhum. Você precisa desenvolver um novo jeito de pensar, uma nova habilidade, às vezes até um novo valor. A solução exige que a gente mude. Para deixar essa ideia menos abstrata, o autor usa uma analogia que eu achei muito potente, que é com o mundo natural. É uma analogia perfeita. Ele nos convida a pensar em como a evolução funciona, né? Sim, na natureza, uma mudança drástica no clima ou o surgimento de um novo predador, isso é um desafio adaptativo para uma espécie. Certo. Não adianta a espécie só se esforçar mais para fazer o que ela sempre fez. Se o ambiente mudou, ela precisa desenvolver uma nova capacidade. Uma pelagem mais grossa, uma técnica de caça diferente, o que for. E as consequências são bem diretas, o texto é claro sobre isso. E se a espécie não criar essas novas adaptações, corre o risco de desaparecer. A natureza é brutalmente simples nesse aspecto. Adapte-se ou morra. Não tem muita negociação. E nós, como seres humanos, também enfrentamos essas pressões externas. Uma nova tecnologia que ameaça nosso emprego, uma crise econômica, uma pandemia. Tudo isso força a gente a se adaptar. A lógica é a mesma. Ok, essa lógica da sobrevivência faz todo sentido. Mas é aqui que a conversa fica realmente interessante, eu acho. Ah, sim. O autor nos provoca a pensar sobre a diferença entre sobreviver e prosperar. E essa diferença é o que torna os nossos desafios infinitamente mais complexos que os de qualquer outra espécie. Exato. Porque na natureza o conceito de prosperar é muito direto.
O texto aponta que se resume ao sucesso reprodutivo. Simplesmente ter filhos. Deixar o máximo de descendentes possível. É uma métrica puramente biológica. Mas para nós, seres humanos, a história é completamente outra. O que significa prosperar para uma pessoa? O texto dá exemplos. Pode ser ter uma família menor ou nem ter filhos. Pode ser realizar um trabalho que tenha significado, criar filhos que se tornem boas pessoas ou construir uma sociedade que a gente considere mais livre, mais justa. E essa é a virada de chave. Nossa definição de prosperidade não é biológica. Ela é baseada em valores. E valores? Justiça, propósito, liberdade, comunidade. São esses ideais que definem o que é uma vida boa para nós. Espera um pouco. Se a nossa ideia de prosperar está ligada a esses valores, a esses ideais, isso não significa que nós mesmos estamos criando os nossos maiores problemas? Parece um paradoxo. Mas é exatamente esse o ponto mais brilhante e, assim, provocador do texto. É um paradoxo e é a essência da condição humana. Como assim? No momento em que uma pessoa diz, eu aspiro ter um trabalho com mais propósito, ela acabou de criar um desafio adaptativo para si mesma. Ela criou uma lacuna entre a realidade do emprego atual dela e a aspiração de uma vida com mais significado. O desafio não foi imposto por um predador ou por uma mudança climática. Ele nasceu de dentro. Nossa, é verdade. Vamos tentar deixar isso ainda mais concreto. Pensemos no debate atual sobre a semana de trabalho de 4 dias. Ótimo exemplo. Muitas empresas que tentam implementar isso falham. Por quê? Elas tratam isso como um problema técnico. Exatamente. A abordagem técnica é como a gente consegue espremer 5 dias de trabalho em 4. Certo. Aí a empresa compra um software novo de produtividade, cria planilhas complexas, reorganiza as agendas e muitas vezes o resultado é só mais estresse e burnout. Porque eles não percebem. Que o verdadeiro desafio é adaptativo. E qual seria a mudança adaptativa nesse caso, então? A mudança está em crenças e valores muito profundos. A implementação bem-sucedida de uma semana de 4 dias exige que uma empresa mude fundamentalmente a forma como ela mede o sucesso. Exige que se abandone a cultura de valorizar horas de bunda na cadeira e se passe a valorizar só o resultado entregue. Exige uma mudança na relação de confiança entre líderes e equipes. A pergunta muda. Totalmente. Deixa de ser como fazemos o mesmo trabalho em menos tempo e passa a ser o que é realmente essencial no nosso trabalho e como podemos redefinir nosso relacionamento com ele. Isso exige que as pessoas mudem a mentalidade. E não apenas os calendários. E a resistência que surge não é sobre a logística, né? É sobre o medo de perder o controle, de mudar a própria identidade de trabalhador esforçado. É muito mais fundo. Exato. Isso me leva a outra questão. Se esses valores são a fonte dos nossos maiores desafios, de onde eles vêm? A gente simplesmente inventa? Não, eles não são arbitrários. O texto nos dá algumas pistas. Diz que eles vêm da sabedoria acumulada de nossos antepassados, das nossas interações uns com os outros e do nosso crescente entendimento dos textos que consideramos sagrados. Então é a nossa herança cultural. Cultural, filosófica, espiritual. A gente não está só reagindo ao mundo, estamos ativamente tentando moldar o mundo para que ele se pareça mais com esses ideais que a gente herdou e cultiva. Mas isso soa como uma faca de 2 gumes. Se somos nós que criamos o desafio ao colocar a barra lá no alto com os nossos ideais, isso significa que a única forma de resolver o problema é simplesmente desistir, baixar a barra e aceitar uma realidade que não nos satisfaz. Essa é uma opção, claro, a renúncia. Mas o que o material sugere é algo muito mais poderoso e honestamente mais esperançoso. Que é? Se a fonte do desafio é interna, então a capacidade de desenvolver as novas adaptações necessárias para enfrentá-lo também vem que ser interna. A responsabilidade é radicalmente nossa. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente não pode terceirizar a solução. Não dá para esperar que um consultor, uma nova tecnologia ou um líder carismático venha e resolva o nosso desafio adaptativo por nós. Certo. O trabalho exige que a gente olhe no espelho e se pergunte: qual é a minha contribuição para esse problema? Qual crença ou hábito meu precisa mudar para que a gente possa avançar? Lembrei de uma experiência que tive numa empresa. Conta. Eles sofriam com uma rotatividade de funcionários altíssima.
E o que eles tentaram fazer? De tudo. Aumentaram salários, ofereceram mais benefícios, colocaram mesa de ping-pong no escritório. As clássicas soluções técnicas. Exato. E, claro, nada mudou de verdade. As pessoas continuavam saindo. E o problema era? Depois de muita investigação, ficou claro que o desafio era adaptativo. A cultura da liderança era de evitar conflitos a qualquer custo. Ninguém dava feedback honesto, os problemas eram varridos para debaixo do tapete e o ressentimento crescia em silêncio. E qual foi a adaptação necessária? A adaptação não era uma nova política de RH. Era exigir que os líderes desenvolvessem a capacidade de ter conversas difíceis e honestas. Uau! Eles tiveram que aprender a tolerar o desconforto do conflito produtivo, tiveram que abandonar a lealdade a uma harmonia superficial e desenvolver lealdade a uma transparência real. Foi um processo doloroso. Imagino. Exigiu que eles mudassem o comportamento e as crenças sobre o que significa ser um bom líder. A solução estava neles, não num benefício externo. Isso muda completamente a forma de olhar para um problema. Então, um bom sinal de que a gente está diante de um desafio adaptativo é a repetição. Perfeito. Se você já tentou 2 ou 3 soluções lógicas e o problema persiste ou até piora, a chance é grande de que ele não seja técnico. Perfeito. A frustração de ver soluções falhando repetidamente é o principal sintoma. É o universo te dizendo: a resposta que você procura não está aí fora, o crescimento necessário é interno. Entendi. O foco precisa mudar de encontrar a resposta certa para fazer as perguntas certas e estar disposto a experimentar, a aprender e, inevitavelmente, a falhar no processo. Então, vamos amarrar tudo isso. A gente começou se perguntando por que problemas persistentes parecem tão impossíveis de resolver. E a resposta que esse material nos oferece é que, com frequência, estamos diagnosticando o problema de forma errada. Sim. Estamos tratando desafios adaptativos que estão enraizados nos nossos valores, hábitos, crenças, como se fossem problemas técnicos, que podem ser resolvidos com um ajuste rápido ou com a expertise de outra pessoa. Exatamente. A grande lição é que, para os problemas que realmente importam, aqueles que definem o futuro de uma família, de uma empresa ou de uma sociedade, não existe atalho. Certo. Eles existem porque a gente aspira a algo maior que a simples sobrevivência. E fechar essa lacuna entre o que somos e o que queremos ser exige que a gente mude por dentro. Exige coragem para questionar nossas próprias lealdades, abandonar hábitos confortáveis e, às vezes, até reavaliar os valores que nos guiaram até aqui. E essa ideia final sobre os valores que nos guiam me parece o ponto de partida para uma reflexão ainda maior. Sim. O texto menciona que nossos valores vêm da nossa história, das nossas interações, de fontes de sabedoria. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, sabe? Uma provocação que vai além do que a gente leu. Qual seria? Em um mundo que está mudando numa velocidade sem precedentes, com desafios como inteligência artificial, mudanças climáticas, transformações sociais profundas, como a gente pode discernir quais dos nossos valores herdados ainda são guias confiáveis? Boa pergunta. E, talvez mais importante, quais novos valores ou crenças a gente precisa cultivar coletivamente para ter alguma chance de enfrentar os desafios adaptativos que o século XXI está colocando na nossa frente? Essa não é uma pergunta com resposta fácil.